Bem-vindos ao Café com Cooks, um novo formato de conversas que realmente importam, com quem está aí na linha de frente, liderando inovação prática e fazendo a coisa acontecer no dia a dia. Hoje a gente trouxe 3 convidados bem especiais. A nossa conversa vai falar um pouquinho sobre o que acontece quando marketing, vendas e operação falam a mesma língua, trazendo histórias aí de quem realmente está transformando as coisas e usando dados como alavanca para crescimento. Para isso a gente trouxe 3 convidados bem especiais. Patrícia Gomes, diretora de Marketing Growth da Edenred. Rodrigo Bernardo, diretor do Memorial Campo da Paz, consultor em gestão empresarial e advogado, e Gabriel Salles, a nova geração aí de Tintas Nacional, diretor comercial dessa grande empresa que está há 20 anos aí no mercado. Nós vamos abrir a conversa com Patrícia. Patrícia fica alguns minutinhos com a gente, deu a honra da presença dela. Para a gente é muito simbólico, muito significativo a presença dela aqui, porque ela esteve com a NoBox aí mentorando a gente num momento de virada importante da empresa, mas ela tem uma batida de outras reuniões e cedeu aí o tempo dela gentilmente pra gente. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Priscila? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e ver a NoBox voando. Então, eu trabalho na Edenred, conhecida pelo Ticket Restaurante, mas a Edenred é muito mais do que isso. Hoje eu trabalho na Business Line de mobilidade, que significa onde a gente é responsável por todas as soluções de mobilidade, para uma mobilidade eficiente e sustentável. Então, a gente tem plataformas que ajudam nossos clientes, que são donos de frotas gigantes, então, das maiores companhias do Brasil, a estarem gerando essa eficiência e essa sustentabilidade. E é um grande prazer estar aqui para discutir um assunto que, para mim, é tão importante, que é justamente essa integração. Eu passei a ser responsável por Marketing Growth, então, a integração com as áreas de operações e de suporte a vendas, faz um ano agora. Então, assim, vai ser muito bacana falar sobre isso. Legal. Algumas realidades diferentes, né? Um mercado de tecnologia, podemos assim dizer, outro de uma indústria de tintas e outro mercado de death care, mas que tem uma coisa, um ponto em comum, que é usar os dados como alavanca para crescimento, né? E Patrícia, quando a gente estava fazendo uma troca assim muito direta, ela na definição de recorte de público, ela falou uma coisa bem importante assim: a gente tem que focar em quem precisa do dado para viver, né? E como é que é isso aí na Enred, Patrícia? Conta pra gente como é que é fazer essas áreas se falarem, um grande desafio, né? Fazer com que as áreas contribuam e não façam uma competição direta entre si e usar os dados para poder entender cliente. Como é que é o seu dia a dia? Conta um pouquinho aí para quem não sabe o que é marketing e growth. Então, assim, a gente acabou de implementar um projeto super importante de dados, onde a gente está centralizando todas as nossas discussões no cliente. Então, a briga acaba, a discussão acaba quando a gente pensa o cliente. O que é melhor para o cliente e não o que é melhor para a empresa. Então, a gente começou um projeto de classificação de clientes, onde isso será meio para que operações atendam o cliente, para que a gente visite o cliente ou não, e tudo baseado em dados. E foi muito difícil de conseguir trazer esse projeto à vida, foi bem top-down, mas a gente hoje vê oportunidades aconteceram, a gente mudou as carteiras de clientes entre as equipes diferentes comerciais. Então, assim, ainda estamos numa fase de adaptação, mas o que eu acho importante é que quando todo mundo entende que isso é para o bem do cliente, e o cliente estando feliz, mais faturamento a gente vai fazer, aí começa a fazer sentido. Então, é uma transformação muito grande de forma de atuação, muito, muito grande, da equipe comercial, da equipe de marketing, mas se a gente coloca o cliente no centro de tudo isso, você começa a entender por que os dados não são para confrontar se eu fiz bem ou eu fiz mal, mas se o cliente está satisfeito ou não satisfeito.
Muito legal, muito legal. Como é que é liderar, né, esses times assim? Você fala para, acredito que para um time multidisciplinar, né, equipes com formação diversa. Como é que unificar? A gente sabe que num processo de integração, a comunicação ela assume um papel muito importante, né? E os dados ele é ponte. E não, como você bem falou, não é para apontar e julgar, mostrar o que que deu, né? Quem está fazendo, o que que não deu certo. Às vezes olhar até para o que não deu certo, mas como histórico para aprimoramento. Como é que é liderar isso no dia a dia? Assim, para quem não sabe, o que que é uma rotina de growth? O que que é uma rotina de o que que você faz no dia a dia? Então, a gente tem que olhar bem no detalhe. E assim, o dado, ele não está ali por uma visão helicóptero. Então, para entrar no cliente, para entender o cliente. Então, quando a gente fez toda essa segmentação, uma das grandes preocupações é se ela seria assertiva ou não. Estatisticamente, ela tinha 96% de chance. Então, trazer os times e fazê-los entender qual é a parte que eles vão ganhar é muito importante. Então, qualquer uso de dados e qualquer transformação que acontece hoje, né, dentro de uma equipe de growth vem para puxar as outras equipes a venderem mais. Então, como é que eu faço mais com o que eu já tenho? Como é que eu otimizo? Como é que eu crio eficiência? Então, assim, a partir do momento que você mostra o que você vai ganhar mais, isso fica mais fácil. Só que para isso você precisa envolver as pessoas. Então não é o dado pelo dado. É o dado verificado por eles e eles tendo certeza de que esse dado faz sentido para eles. Então, como eu falei, foi um projeto de 8 meses que a gente implementou, que a gente teve trocas constantes com a equipe comercial, principalmente, para que a equipe de vendas dissesse se fazia sentido. Então, aqui o mais importante, quando você está numa área de growth, é envolver todas as pessoas que estão no processo. Não é fazer um algoritmo, não é fazer um dado e fazer todo mundo engolir o dado. É muito mais você entender, porque assim, o dado por si só, ele não fala muita coisa. Você precisa, sinceramente, de pessoas por trás que saibam o que está se passando ali. Então, liderar uma área de growth é trazer essas pessoas para entender o dado, para acreditar no dado, mas mais que acreditar, saber explicar o que está acontecendo. Então, eu acho que hoje a gente fala que dado é o novo petróleo, né? E é mesmo, só que a forma que a gente cuida de dados é uma visão, às vezes, muito automatizada dos algoritmos, né? E você precisa, do lado de um algoritmo, de ter uma pessoa que está vendo o cliente, que está conversando com o cliente, que sabe qual é a diferença que faz aquele KPI. Por que o KPI está assim? Por que o NPS está assim? Então, assim, a área de growth traz muito isso, envolve as pessoas para que elas entendam o que aquele dado representa. Muito bom, Patrícia, muito bom. Eu vou abrir para Gabriel e Rodrigo fazer um comentário. Patrícia tem mais 10 minutinhos com a gente quer sugar tudo dela aqui antes dela partir para a próxima reunião. E aí, como a gente tem 10 minutinhos com ela, antes da gente abrir, eu quero pedir para Patrícia deixar uma frase com a gente. Se você tivesse que mandar um recado, né, para times, a gente tem ouvido aí um conceito também de heavy ops, um conceito de growth. Se você tivesse que mandar, sem esses rótulos, né, se você tivesse que mandar um recado para times de marketing. Tô quase pegando meu caderninho para anotar, hein, Patrícia? Muito bom, hein? Eu falei, peraí que eu vou pegar meu caderninho para anotar aqui. Pode continuar, que tá super interessante. Então, eu sempre digo para as equipes de marketing que não existe marketing sem resultado, né? Eu acho que isso é uma visão muito do passado. Então, marketing hoje é uma ciência de dados e é uma ciência de resultado puro. Então, eu diria para as equipes de marketing, entendam os seus KPIs, mas não esqueçam que no final, quem está fazendo esse KPI acontecer é o cliente. É ele que está comprando, é ele que... Então, assim, os KPIs são nada sem você interpretar os KPIs. E essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. As pessoas pegam KPIs e elas tiram conclusões sem olhar mais no detalhe o que está acontecendo. No final, se você não tem a vivência de cliente,
Desculpa, você ser marketing e ter apenas KPIs não vai te fazer tomar decisões que façam sentido para o negócio. Então, entenda seu negócio, vá junto do cliente, porque o que o cliente sente, o que o cliente está falando é o que faz diferença, é a parte qualitativa. Senão a gente não precisava mais ter ninguém em marketing, a gente podia ter só inteligência artificial tirando conclusões de dados frios. Então, o meu maior conselho é: não pense que só os dados vão te mostrar o que está acontecendo. Escute ligações, se é remoto, se é presencial, vá ao cliente. Você só vai conseguir interpretar os dados se você souber o que está acontecendo no mercado. Um dashboard não consegue te contar uma história. Ele é um fato, ele é um dado, mas ele não conta, não tem o storytelling do filme que a gente vê quando a gente pega toda a parte qualitativa e inclui nesses dados. Então, é isso, eu acho que tem que entender do negócio e do cliente. Só dado não faz você tirar boas conclusões, bons insights. Ele te ajuda, ele te orienta, mas você pode tirar conclusões bem erradas se você estiver sem saber o que está acontecendo. Muito bom. Aqui fiquei sem palavras. Maravilhosa. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Tem mais alguma coisa? Você ainda tem 3 minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa? Deixa mais um recadinho. Eu quero agradecer e pedir desculpas. Eu estou com uma visita internacional, então eu fiz um break na reunião para poder participar aqui, mas eu fiz questão de participar, porque foi muito bacana a troca com a NoBox. Eu mentoro muitas startups e eu acho super importante que isso esteja crescendo. Eu adoro ver empreendedores com sucesso. Então, obrigada, Priscila, pelo convite. Desejo muito sucesso para a NoBox e tenho certeza que vai acontecer, mas era isso. Muito obrigada, Patrícia. Boa reunião. Obrigada aí por ter aberto esse tempo. Você está eternamente no meu coração e na minha mente. Seus ensinamentos são super valiosos e eu levo para todos que a gente tem contato aí e todos que NoBox está. Patrícia saiu, perfeito. E aí, gente? Meu Deus! Relaxa, mulher. Uau! Muito bom, né? E aí, como é que é falar disso tudo depois de Patrícia, né? Muito bom a conversa. Patrícia é uma potência, né? E é super interessante porque ela trouxe algo que no mercado de DevCap, principalmente, isso é muito tangível. Os dados por si só, eles não fazem sentido se eu não trago aplicabilidade para eles. E a aplicabilidade tem a ver com o storytelling, com o que faz sentido para o cliente. Então, cada cliente, nesse mercado específico, né, ele é único. Ele tem uma realidade única, ele tem uma cultura única. E ele encara aquele momento, que é o momento da morte, de uma forma única. Então, eu preciso pegar os dados e equacionar e entender e aplicar de forma única para cada cliente. E como equacionar isso? É um grande desafio. Só que quando a gente vai para outros mercados, né, outras empresas, isso também acontece. Só que isso não é tão tangível. Então, o Gabriel, por exemplo, ele vende um produto que é tintas. Então, a princípio é tintas, né? Então, a gente acaba imaginando que o mercado ele se comporta de forma única, mas cada cliente ele acaba sendo único. E a gente entender a necessidade de cada cliente, tratar ele, né, dentro daquilo que ele precisa, do que ele quer, nós somos muito mais assertivos naquilo que nós estamos oferecendo, seja produto ou seja serviço. É importantíssimo nós termos os dados e tratar ele de forma estratégia. Quando você está até na sua blusa aí, né? Estratégia, dados e resultados. Dados e resultados. Então, assim, os dados por si só, eles não valem nada se eu não tratar eles com estratégia, para que eu consiga atingir os meus resultados. Então, assim, foi incrível o bate-papo com a Patrícia, super assertivo, agregou bastante. Rodrigo, no seu dia a dia, o mercado é bem complexo, né? A sua prestação de serviço, você está ali precisando abordar pessoas, às vezes num momento de dor, né? E eu acho que tem uma parte, esse entender, né? O que a dor do cliente, saber falar na hora certa, saber pausar na hora certa. Eu acredito que
a jornada toda e acompanhar toda essa jornada, né? O qual ali por trás do número é algo que deve fazer a diferença aí no seu dia a dia, né? Eu vou além, né? Eu acho que no mundo de hoje, independente de mercado, nas nossas relações, sejam profissionais, seja de consumo, ou seja afetivas, eu acho que o amor faz toda a diferença. Eu acho que no mundo falta calor humano. Então, quem é que não gosta de entrar numa loja e ser bem recebido? E ser atendido de uma forma afetuosa, ou de ter atenção, né? De ter ajuda a entender qual é aquele produto e descobrir o que faz sentido para você. Todos nós buscamos isso nas nossas relações, Uhum, inclusive de consumo. uhum, Quando eu trago para esse mercado específico e que eu trago para minha equipe, é que nós, na verdade, ofertamos possibilidades. O que faz sentido para aquela família? Eu não estou ali para vender nada, eu estou ali para mostrar possibilidades. E dentro do que faz possibilidades, eu preciso entender o cliente, entender o momento dele. Muitas vezes o consumo no mercado, né, do Death Care, ele é um consumo de relacionamento. Porque a pessoa ela consegue ter clareza do que ela quer fora de um sinistro que é da morte por si só. Porque no momento da morte ela perde a clareza. Muitas vezes uhum. ela sai de órbita e não consegue ter percepção do que ela quer. Então, esse momento muitas vezes é pré ou é pós. Então, depois do que aconteceu, depois do serviço, da cremação ou de um eventual sepultamento, ela consegue ter clareza, agora eu quero fazer isso. E como nós nos comportamos nesse momento? É respeitando. É respeitando, é o respeito, é o Uhum. ouvir, é entender quando a pessoa está aberta a escutar as possibilidades e entender quando ela não está aberta a escutar as possibilidades e está tudo bem. E eu até brinco que a minha equipe ela não atende, ela acolhe. Então Legal. nós temos uma equipe de acolhimento e a minha equipe de comercial ela não vende, ela mostra a possibilidade para o que faz sentido para aquela família naquele momento. Perfeito. E aí, Gabriel, Uhum. conta um pouquinho o que que a Tintas Nacional faz, como é que é a operação de vocês, como é que é o dia a dia, como é que é liderar a nova geração aí da empresa que está há 20 anos no mercado, implantando coisas novas, liderar o time comercial. Então, bom dia, primeiramente. Igual o Rodrigo estava falando, a nossa empresa é focada primeiro em alta performance hoje. A gente está Uhum, também se posicionando de uma forma diferente, visando a alta performance. E como que a gente busca isso, a alta performance, alinhado com dados, né? Alinhados com desenvolver novos projetos e com pessoas. A partir do momento, igual o Rodrigo falou, os dados e os fatos estão como eu posso falar? Eles estão ligados diretamente ao relacionamento. Os uhum, nossos relacionamentos com nossos clientes vão ditar os nossos dados. Então, a partir do momento que a gente tem um bom relacionamento, ou a partir do momento que os nossos dados mostram que eles estão baixos, então isso quer dizer que o nosso final está baixo, nosso relacionamento está baixo. Então, a uhum. partir do momento que eu consigo compreender que meus relacionamentos vão ditar os meus dados, eu consigo controlar muito melhor uma equipe de vendas e meus dados. Legal. Um fato interessante que aconteceu com a Nacional Tintas, e até tem a ver com o Gabriel, numa rede de relacionamento meu, eu conversando com um amigo, e a gente acaba interligando, né, as pessoas que nós conhecemos, as empresas que são parceiras, a Nacional Uhum, Tintas acaba sendo uma parceira. E aí eu comentei, falei, olha, tem uma fábrica de tinta, né, que eles têm um ótimo produto, com um ótimo preço, vendem para o Brasil inteiro, tem uma pegada legal, enfim, é um ótimo custo-benefício. E ele falou assim, eu conheço. Inclusive, tem um vendedor lá, ele não sabia nem que o Gabriel era diretor comercial. Ele se mostrou como vendedor, o que eu achei muito legal. Tem um vendedor que ele é incrível, que eu só mantenho o relacionamento com eles pelo relacionamento que eu tenho com esse vendedor. que legal. Então, assim, já chegaram outras propostas de outros orçamentos que eu poderia até testar para ver se fazia sentido, mas eu não quis trocar porque o relacionamento do Gabriel é excepcional. Ainda me perguntou, você trabalha com ele? Eu falei, não, no momento eu não estou trabalhando. Ele, não, porque se você trabalhar, você estaria de parabéns, porque ele é excepcional. Eu falei, olha, ele é diretor comercial, então a equipe está muito boa. Então tem tudo a ver com o que você está falando. É relacionamento, não é só um produto. É a forma que você se relaciona com o cliente, né?
Legal. Eu mudei o ponto hoje com o meu pessoal do comercial, que a gente não vende produto, a gente vende serviço. A partir do momento que a gente consegue identificar a dor do cliente e posicionar ele de uma forma melhor, a gente não está vendendo tinta. A gente está vendendo serviço. A gente está curando a dor dele em um serviço. Tá vendendo performance, né? Exatamente. Tá vendendo produtividade, né? E várias outras coisas. Agora, é interessante esse olhar de vocês de olhar o relacionamento como um ativo, na verdade, como um diferencial competitivo, né? A venda por si só fria, né? A venda faz parte de um processo de relacionamento. E você sabe que a Patrícia falou uma coisa que é muito importante para gente, que é que história que esse dado está contando, né, na Nobox. Assim, não é o dado pelo dado. Muito tempo, assim, a gente ouvia, né? Ah, mas o pessoal de dados é muito frio, né? O pessoal de dados só está olhando o número. Na verdade, a minha experiência com essa humanização dos dados, ela aconteceu num momento bem difícil da minha vida, né? Eu comecei a refletir sobre isso. Eu trabalho liderando times de marketing, de venda e de inteligência de mercado há mais de 15 anos, implantando áreas do zero, implantando processos de automação e humanizando esse processo dos dados, porque o cliente, para ele estar no centro, a equipe também tem que estar, né? A equipe tem que estar alinhada. Você tem que ter um bom ambiente para que a equipe se sinta ali não julgada quando errar, mas não é o erro pelo erro, é o erro pelo teste de aprendizado para melhorar, para aprimorar processo, para aprimorar cultura de uma forma geral. E essa experiência, né, com assim, olhar os dados de uma forma humana, seguiu no momento que eu estava num hospital. E o monitor estava ali, pulsando, indicadores vitais de uma pessoa que eu amo muito, né, que é minha mãe, que partiu há cerca de 2 anos. E aquilo ali, eu estava com a minha mãe, monitorando os indicadores, com o computador aberto, que eu estava trabalhando ali. Era um momento delicado e eu conciliando todas essas coisas. E ali me deu um clique, sabe? Eu falei, cara, a gente não pode olhar o indicador pelo indicador, o dado pelo dado, sabe? Por trás daquele dado tem uma pessoa. Você falou algo muito interessante, assim, que se aplica a tudo na vida. Eu tenho uma questão pessoal, né, que eu sempre compartilho, porque eu tento sempre ressignificar momentos difíceis. E eu tenho gêmeas, a Sofia e a Louise, e a Louise já fez várias cirurgias. E uma das cirurgias que ela fez foi uma mielomeningocele, que ela operou depois que nasceu e teve algumas complicações. Então já foram 4 neurocirurgias. Só que, só estou querendo botar um plano de fundo. Ela acompanha anualmente, ela faz uma ressonância magnética de controle. E ali, na ressonância, tem várias informações ali, dados acerca da evolução do crescimento da ressonância dela. Dados. E eu preciso fazer com uma médica específica, porque aquela médica conhece a história dela. Essa médica, né, posso falar o nome dela, doutora Lara Brandão, que é até referência, e eu sou grato, enfim, acompanha a gente, né, que faz todos os exames. Ela conhece a história da Louise desde quando ela nasceu. Ela acompanhou a primeira ressonância que foi feita no feto ainda, né, uma ressonância magnética. E aí eu tentei, por questões de plano de saúde, custo, tudo isso, fazer em outro médico em determinado momento. Quando aquele médico pegou os dados e leu os dados sem conhecer a história da paciente, que é da Louise, ele veio com um prognóstico terrível. E assim, falou coisas aterrorizantes. Mas não é porque ele seja um mau profissional, é porque ele não conhece a história dela. Essa é a história do dado, né? Exatamente. E aí eu entendi o que estava acontecendo, tive essa percepção, eu consegui entender o que estava acontecendo. E aí eu voltei na doutora Lara e refiz o exame. E aí, quando a doutora Lara pegou aqueles mesmos dados, né, que foi um exame no mesmo período, ela falou, nossa, ela está evoluindo muito bem. Teve uma outra interpretação. Exatamente, porque ela conhecia a história por trás dos dados. E aí a Nobox, ela entra exatamente isso. Não é, né, é um grande desafio comunicar morte, né? Trabalho num cemitério.
e comunicar. E você, a Nobox como parceira, você, Priscila, né, com um trabalho incrível, foi muito além de pegar dados frios e trazer para a gente. Então, nós sentamos semanalmente, nós trocamos ali, eu mostro a perspectiva do business interna e você vem com os seus dados e juntos nós conseguimos aplicar eles, né, de uma forma mais assertiva. E, consequentemente, isso se converte em resultados. Uhum. Quantas vezes nós tivemos que mudar os dados, Sim. mudar a rota, né? Porque Sim. a gente analisou os dados e falou, bom, olha só, com esses dados aqui, o que está acontecendo aqui, pensamos e chegamos no denominador comum de que precisaríamos mudar a nossa rota para que nós atingíssemos os resultados esperados, entendeu? Super interessante isso que você trouxe até da sua mãezinha, né? Dos dados e teve esse Da insight. humanização, né? E assim, gente, a gente está tocando num ponto que é sensível, assim, por trás, né? A gente está falando de equipes de marketing, vendas e operação, né? Se marketing trabalha para colocar mais, melhorar a visibilidade, atrair o público certo para o negócio, né? Ele também precisa de venda nesse processo, entendendo que não é só um apontamento de, poxa, o lead não está qualificado, ou, nossa, o resultado caiu, né? E eu acho que a gente está falando de dois segmentos completamente diferentes, mas ambos segmentos usam dados como alavanca, né, de crescimento. E acho que tratar esses dois negócios foi bem desafiador. A gente está falando de dois com vendas complexas, porque Gabriel é uma indústria e vende para indústrias, né? Não vende só para pessoa física, ele não é uma loja. Então, precisa entender ali qual é a solução personalizada que tem que ser aplicada em cada cliente e trabalhar com uma empresa que está há 20 anos no mercado. Tem a transição também, né? É, A transição da Transição. diretoria executiva para a nova agora, que sou eu, entender esses dados e a diretoria executiva fala, ó, não quero saber dos dados, eu quero que você... Quero me dê um resultado. quero Não. resultado, quero números, né? E como é que é isso, gente? Como é É que é bem isso complicado. Fala no do seu dia a desafio, dia? Gabriel, do assim? seu desafio assim, como os dados, a Nobox como parceira, né, Nobox, uma startup, ela tem me agregado muito no meu mercado, mas como ela tem agregado no seu mercado nesse momento de transição, como você mesmo trouxe, né, de diretoria, de inovação, de uma nova visão, ao mesmo tempo respeitando o conhecimento do antigo e tentando trazer uma perspectiva nova, entendendo que o mundo está numa mudança, assim, que a gente não consegue acompanhar, Acelerada, né? muito acelerada. Então, a partir do momento também que a empresa a gente não visava tantos dados, mas a partir do momento que eu saí do posto de gerente de vendas para um diretor comercial, a gente tem que mudar até o nosso ponto de vista perante a equipe e perante a fábrica, Uhum, né? A gente tem que olhar a fábrica por do alto, né? uhum. Falar quais os pontos que eu tenho que levantar, o que eu tenho que fazer agora nesse mundo novo, igual o Rodrigo falou, nesse mundo tão acelerado, o que eu tenho que enxergar que as pessoas não estão vendo aqui dentro para melhorar a eficácia e eficiência da empresa. Uhum. Foi quando a Nobox entrou acho que foi um start, foi uma curva, foi um up muito grande que a gente deu quando a Nobox entrou. A partir do momento que a gente conseguiu implementar alguns dashboards, algumas informações, alguns dados dentro da nossa pesquisa e dentro das nossas vendas, a gente conseguiu efetivar, por exemplo, questão de sazonalidade de produto. A gente conseguiu intermediar isso. Até hoje, no mercado que a gente está muito instável, a gente consegue ter alguns dados. Uhum. Dados de clientes, dados de até mercados que estejam em alta nesse momento, que a gente consegue levantar e conseguir atacar aquilo ali de forma muito mais eficaz. Uhum. Acredito que a Nobox foi uma grande divisor de águas nessa questão de dados para a gente dentro da Tintas Nacional. A partir do momento que eu consigo ler meus dados, passar para minha equipe comercial, igual a colega de vocês falou, esqueci o nome dela. Patrícia. A Patrícia falou, a partir do Patrícia. momento que não é só dados, mas a partir do momento que a gente sabe ler os dados e transmitir para quem está na linha de frente, isso é o diferencial. Então a Nobox também me ajudou a transmitir esses dados de forma muito mais eficaz e eficiente para o meu pessoal de vendas. Legal. E você vê que a Patrícia tocou num ponto, né? Ela falou do tempo, que é do tempo de implantação do projeto na Edenred. E lá na Edenred, eles tiveram um tempo de 8 meses de implantação. Implantação não significa que a cultura já mudou. Não. Né? Porque quando a gente está falando assim de uma cultura de dados, Gabriel trouxe um ponto assim, cara, eu não quero dado, eu quero saber do resultado.
Mas o dado, ele traz ali uma perspectiva histórica, uma perspectiva até humana, né? O que está acontecendo ali? Por que não está performando? Aonde que não está performando? É uma mudança de mentalidade De mesmo. mentalidade. Eu demorei já velho que eu descobri que existe a Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento. Ignorância minha, não sabia que existia. Aham. E estudando um pouco sobre o assunto, gestão de conhecimento, eu aprendi, né, que os dados por si só fazem sentido quando eles são aplicados, que eles se tornam conhecimento, é Uhum. aplicabilidade prática. E ela falou isso assim com maestria, Patrícia. E aí você entende que quando você pega os dados e você só vai conseguir aplicar eles se você pegar todos os players da empresa e você consegue trazer eles para um lugar de estarem ali integrados. E você pega esses dados e traz aplicabilidade a esses players de forma integrada, para que, como uma equipe, os dados eles possam se adequar de forma efetiva em cada local ali, Não ser um para que telefone sem atinja, fio, né? para que atinja o mesmo resultado. Legal. Porque uma empresa, na verdade, é uma equipe. Nós temos pessoas posicionadas estrategicamente para atingir um resultado comum. E aí, quando você tem os dados, o que os dados são? São informações estratégicas, que estão além daquele campo ali. Olha, está acontecendo tal coisa, tal time está se posicionando assim, a estratégia vai ser essa. E quando você traz essas informações e você consegue trazer para cada indivíduo dentro daquela equipe ali de forma equacionada, eu acho incrível. Até ela falando ali, e uma frase que eu gosto muito, né? É que uma casa dividida não prospera. Então, eu tenho pessoas que estão querendo vencer, mas se a força não tiver sendo colocada em um único local, tiver dividido, um tá querendo para frente, outro tá querendo para trás, um pro leste, outro pro oeste, a gente não vai conseguir ser tão assertivo quanto ter uma comunicação efetiva, aplicando os dados de uma forma efetiva, né, com o objetivo único. Gente, mas agora sim, sem romance, qual é o desafio real de botar esses times para se falar, né? Porque às vezes tem o dado já está lá. Alguns, no caso do Gabriel, tinha muito dado, mas não tinha informação. A gente precisava trabalhar com os dados de sistema legado e deixar eles acionáveis. Acionáveis é fácil. Sim. A equipe tem que clicar em um botão e conseguir usar, né? A gente troca muito, eu e Gabriel, e a gente estava falando sobre uma ferramenta que a gente implantou e que a gente falou do desafio. Falou, cara, eles O não novo estão incomoda usando, muito. O novo... não estão usando. Por que não está usando? Por quê? Porque ainda não está solidificado, talvez, esse pensamento, né, de que mudou a forma de vender, de que aqueles formatos do passado podem não ajudar mais, pode não ser mais alavanca, Sim. e tem toda aí uma desconstrução, né? Então, assim, no dia a dia, aí o Rodrigo tá lá, a equipe comercial vendeu, a operação tá... Acho que o Rodrigo tem um cenário interessante, né, Rodrigo? Porque trouxe para o comercial dele uma pessoa que já era da operação, então foi muito estratégico, porque ele conseguiu trazer, como esse profissional ele já teve do outro lado, ele sabe onde dói também. Foi uma estratégia. É desafiador, mas eu acho, o Gabriel, não sei qual é a visão dele, mas assim, eu acho que grande questão do mundo corporativo, não só nesse mercado específico, até em outras empresas que acabam dando consultoria e eu tô ali até parceiro da Nacional, é que as pessoas elas se relacionam de uma forma muito emocional. Então, o grande problema, né, um dos grandes problemas é a gente entender a personalidade daquele colaborador e entender a cosmovisão dele de mundo, como ele consegue captar o mundo que está ao redor dele e trazer aquilo que nós queremos de uma forma assertiva para que ele consiga absorver. E lidar, fazer com que aquela pessoa entenda suas próprias emoções para que ela consiga enxergar que aquela ferramenta vai ser efetiva para que ela atinja o resultado que ela espera. Senão, não vai usar. Porque emoções cegam.
E como a gente está num mundo cada vez mais emocional, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, Uhum. né? Todo mundo correndo, todo mundo estressado, com várias questões emocionais, as pessoas elas acabam não conseguindo ter uma percepção real das coisas, inclusive daquilo que vai trazer resultado para ela, os dados de forma estratégica. Então, assim, é extremamente desafiador fazer com que as pessoas nesse mundo emocional lidem com as suas próprias emoções para que elas consigam ter uma visão racional daquilo que nós estamos trazendo para ela. É desafiador. Super, né, gente? Essa visão curto prazista, né? Gabriel deve lidar com isso, porque venda é super pressionado no curto O prazo, que tem que vender acontece? agora. O nosso mundo hoje está muito instagramável. As pessoas querem coisas rápidas, fazer coisas rápidas, até mesmo os vendedores hoje na linha de frente quer vender e quer ter retorno rápido sobre isso. Então a Uhum. gente acredita que a partir da implementação de uma, eles vêm com uma ideia de um programa novo e aquilo ali vai ser absurdamente rápido e tudo mais, mas é o mesmo processo de vendas de você estar ligando. Você tem que estar plantando, você tem que estar regando a partir do momento que você consegue uma colheita. Mas a partir do momento que ele não compreende aquilo, que ele vive no mundo tipo, deixa eu ligar, deixa eu mandar meu WhatsApp aqui mesmo que vai ser mais rápido. Mas está demorando o mesmo tempo da ferramenta. Só que a ferramenta fez 1000 vezes mais rápido do que você. Só que ele não percebeu isso. Porque ele tá no mundo instagramável dele. Aham. Tá na Entendeu? bolha Ele tá na dele, bolha dele. na realidade que ele vive, que ele acredita, Exatamente. que ele tá experimentando, Mas se você experienciando de botar na uma forma balança, geral. vai ser o mesmo tempo. É. É o mesmo tempo. Aham. Entendeu? Só que ele é algo que ele tá mais tangível ali e não algo que tá mais automático. Mas aí ele não percebe que a partir do momento que ele consegue escalar o processo dele, ele consegue atingir muito mais pessoas do que somente ele. E hoje o mundo hoje tem diversos facilitadores pra gente fazer. A gente só tem que compreender o tempo também. Porque são outras pessoas que estão do outro lado, não são robôs. Se fosse robôs, já Uhum. acho que a vida seria até mais fácil. Uhum. Legal, gente. A gente tá aí É, com. é desafiador, né? E para no box, eu acredito que seja um grande desafio tentar trazer isso e ter essa leitura, não só os dados por si só, os dados por si só, tecnicamente, vocês são incríveis, mas eu acho que o grande desafio é tentar tangibilizar e a gente conseguir ter uma leitura humana dessa leitura de dados. Por quê? Como o Gabriel trouxe, eu acho que é isso, esse mundo instagramável, a gente vive na era do espetáculo, né? Aham. Viver se tornou um Aham. espetáculo. Então as pessoas, é tudo fake. Então, as pessoas elas fingem o tempo todo, elas mostram algo que não é, e é tudo muito superficial. Então, você abre o Instagram agora, então o mundo ele é perfeito, estável, bonito, né, equacionado, o mundo da internet. Quando na verdade a vida não é assim. Só que as nossas relações elas estão assim também. Então a gente está saindo esse mundo instagramável, na verdade, o Instagram ele rompeu a barreira da internet e está no mundo real. Então as pessoas ela mudou um padrão de consumo. Elas vão num restaurante que é instagramável, que eu vou poder tirar foto para poder postar no Instagram. Então, na verdade, ela não está querendo consumir aquilo ali, ela está querendo consumir um produto para mostrar para as pessoas. Não é um restaurante para comer ou ter uma experiência. A experiência é mostrar para as pessoas que eu estou tendo sucesso. Então, essa mudança de padrão, de consumo, de comportamento. E aí, quando eu pego os dados, eu estou falando de restaurante, então, esse restaurante não é porque ele tem uma comida boa somente. Ele é instagramável. Ele tá, sei lá, um digital influencer, ele tá naquele lugar, então quem vai naquele lugar é associado a sucesso. Então, essa mudança de padrão de comportamento no mundo que nós vivemos, e aí pega no box para tentar trazer uma leitura dos dados para que seja assertivo e ajude, né, nos ajude como Uhum. gestores, empresários, enfim, a atingir o nosso resultado, é um grande desafio. E eu gosto bastante disso, né? A gente está aí com quase uma horinha de conversa? 40 minutos de Passa rápido, conversa. né? A gente tem mais 15 minutos? 15 minutos, produção, para a gente deixar alguns recados. Alguns recados. Rodrigo tocou num ponto importante, assim, eu como CEO, né, como fundadora, tem um ponto que sempre me bateu muito. É tipo, o que eu quero ser? Eu não quero ser SaaS pelo SaaS, que é um software as a service,
né? Eu não quero ser isso, mas eu também não quero ser só consultoria. Eu quero ser uma mistura disso tudo. Eu quero estar ali, de fato, como parceira, e a plataforma, ela é só um meio, né? E é muito interessante porque, assim, às vezes pensar, né? Marketing digital, ele trouxe alguns processos que, na verdade, ele é muito mais publicidade do que marketing, né? Porque marketing, ele vai no profundo. As pessoas estão confundindo um pouco isso, né? Estão confundindo um pouco, porque assim, marketing é você entrar em formação de preço, Perfeito. identificação de público, em coisas estratégicas do negócio, modelagem de negócio. Tem que ter um entendimento se você está implantando uma nova ferramenta, né? Tem que ter um entendimento de qual é o perfil das pessoas que você precisa fazer e ter uma visão estratégica. Se não vai precisar fazer uma virada ali, não só de capacitação, mas de perfil da equipe. Tem que entender de processo, porque enfiar uma ferramenta goela abaixo, em que a empresa, a sua modelagem, os seus processos, eles não estão prontos para isso, né? Não vai adiantar nada. Né? A gente vivenciou experiências assim, na pandemia, a gente atuou muito com a parte de presença, de subir presença, porque era necessário aquilo, né? A gente pegou projetos bem desafiadores de transformação digital e alguns, quando as pessoas voltaram para normalidade, por mais fale do novo normal, tipo, não, agora eu consigo vender como eu já vendia. Agora eu consigo fazer como eu já fazia. Saía desinstalando tudo. Por quê? Porque a cultura não foi implantada. Porque as pessoas não foram olhadas ali, sabe? Mudança de cultura é extremamente desafiador. Sim, Mudar uma sim. cultura requer muito esforço concentrado e resistência, porque não é fácil. Fico imaginando o nosso novo processo que a gente está nessa semana agora, como que vai ser, porque a gente vai mexer diretamente no contato dos vendedores com os Uhum. clientes dentro da plataforma que eles já usam. Dia a dia a gente vai tirar aquela plataforma e vai botar outra praticamente para eles lidarem com aquilo ali. Eu fico imaginando esse processo com eles, porque parece que as pessoas não gostam, aliás. As pessoas não gostam do novo. Elas gostam de fazer as coisas conforme já estão sendo feitas, porque acho que se fez aquilo ali, é a mentalidade do empresário antigo, né? Tô fazendo aquilo ali, tá dando certo, eu vou com aquilo ali até o final. E no time que tá se ganhando não se mexe, né? Então, a partir desse momento que a gente vai fazer essa tomada de decisão aí no time, vai ser um momento, acho que até bastante desafiador pra gente lá. Sim, sim. O, É porque mudar é difícil, né, o gente? novo é mudar, né? Ele falou, mudar é sair do antigo para o novo. Sair já te requer sair da zona de conforto. É. Você já está num lugar, você precisa transicionar. Então, isso traz muitas coisas, inclusive o medo. Bom, aqui eu conheço, o novo eu não conheço. E se lá for mais desconfortável que aqui? E se lá for pior do que aqui? Então, esse sentimento, essa resistência de querer ficar onde está, acaba sendo comum. Todos nós sentimos isso. Quem não tende a querer ficar deitado, hoje é segunda-feira, né? Enfim, estamos gravando uma segunda-feira. Então a gente quer ficar deitado, a gente quer dormir, a gente quer. Nosso Ainda mais corpo. com febre. Exatamente. A gente tende a querer ficar ali. E sair para o novo é sair da zona de conforto. Quem quer viver o desconforto? Ninguém. E aí a gente tentar mostrar para a equipe que o novo vai trazer mais resultados. O novo vai facilitar a vida dela. O novo vai fazer com que ela tenha um cotidiano melhor. O novo vai proporcionar coisas melhores para ela. Mas pode ser que no curto prazo não tenha esse resultado direto. Mas a gente precisa acreditar nisso e fazer Né? com que eles Porque, acreditem. sim, diminuir a porque pressão. essa cultura curto-prazista também ela é muito danosa para os negócios. Muito. Porque dependendo do processo que você está implantando, nos primeiros meses, você vai ter ali, você está mapeando o processo, você está revendo coisas, você está pensando, inclusive, né, nas pessoas que estão ali, se tem o perfil, se precisam ser desenvolvidas em alguma coisa, né? E todo o resto, assim, todo o contexto ali, o contexto da própria instituição, né, da empresa como um todo, assim, a gente não é uma área só. E essa conversa é sobre marketing, vendas e operação. Por quê? Porque não dá para ter silo, né? E como a gente falou em dados acionáveis, não dá para a equipe de venda saber qual é a meta e a operação não saber. Nada do nada, Não né? dá para. É. Não,
Se a Não gente- dá para atendimento não Sem dados, sem saber fatos. como é que tá, como é que é o desafio daquele mês. E se a Por que gente- que tá aumentando o meu fluxo de atendimento? Tá ficando ruim para mim. Exatamente. Mas por quê? Porque para a gente manter, a gente precisa aqui desse teto de venda, desse faturamento. Então, assim, se não tiver claro para as pessoas também, esse desconforto cresce e as pessoas, ao invés de cooperarem, elas vão resistir. Se todos nós olharmos, inclusive quem está assistindo a gente, para o nosso próprio business, a gente tem clareza que nada é do nada. É tudo um processo. E eu gosto muito de fazer uma analogia com a natureza, porque eu acredito muito que as leis elas mudam. Então a gente tem uma ali no Brasil, tem outra ali nos Estados Unidos, então ali ela muda de acordo com o local, tempo histórico, então geográfico, histórico, a lei muda, mas os princípios eles são imutáveis. Os mesmos princípios que regiam o mundo há 5.000 anos atrás são os princípios que regem hoje. Então, a teoria da gravidade. Cara, a gravidade é gravidade desde quando o mundo é mundo e ponto. Então, quando a gente olha para a natureza, nós vemos alguns princípios que são imutáveis. Uhum. Um é o princípio do processo, a lei da semeadura e o processo. Há tempo de todas as coisas. Então, a semente, ela tem um propósito, ela vai precisar crescer, maturar, ela vai romper, e aí até chegar o tempo de maturação e dar os frutos. Uma empresa é assim também. E quando a gente quer acelerar processos com agrotóxico, há um preço a ser pago. Então, o preço pode ser muito alto, o fruto final, o resultado final pode estar contaminado. Uhum. Então, é importantíssimo que a gente tenta ter celeridade, a gente busca o resultado mais breve possível, o resultado a curto prazo, médio prazo, a longo prazo. Porém, precisamos ter em mente que, apesar de nós estarmos no mundo imediatista, fast food não é saudável. Então a gente precisa Legal, entender, legal. a gente precisa entender que algumas coisas precisamos sobreviver. Então, assim, entre não almoçar e comer um fast food, beleza, vou comer um fast food. Aplicando na nossa empresa. Bom, entre fechar as portas e ter um resultado a curto prazo, Uhum. ok. Mas se eu vivo em prol, se o meu plano de negócio é baseado a curto prazo, quem come fast food todo dia morre rápido. Então, você não vai ser uma empresa longínqua, você não vai ser uma empresa Sustentável, saudável, né? sustentável. Então, você precisa entender metas a curto prazo, metas a médio prazo e metas a longo prazo. E a longo prazo é um processo. Eu preciso trabalhar hoje para que lá na frente eu possa colher frutos saudáveis e rentáveis, sustentáveis, entendeu? Legal. Gente, agora pegando o gancho do Rodrigo, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado para quem está aqui com a gente até agora. Quem ficou até o final, quem deu uma acelerada, mas está aqui nos ouvindo, né? Gostou dessa conversa. Deixa um recado. Vocês como gestores, assim, com desafio, com pressão, com o olho no curto prazo, mas sem perder, né, o longo prazo em vista, impacto em marca e tudo mais. Deixa um recadinho aí para quem está com a gente até aqui. Respira. Eita. Não, acredito que eu estava conversando ontem com a minha noiva. Liberdade é fazer o que tem que ser feito. Por que essa frase? Porque muitas pessoas pensam que liberdade é fazer o que a gente quer, mas não. A verdadeira liberdade vai ser o que a gente vai ter no futuro a partir do momento que a gente escolher agora. Uhum. Então eu falo para as pessoas, a verdadeira árvore que cresce grande e forte é aquela que tem raízes profundas. Então a gente pode puxar isso para dados. A partir do Legal. momento que a gente tem dados profundos, dados de verdade, a gente consegue ter uma árvore grande. Porque é aí que a gente consegue puxar para relacionamentos, puxar para qualquer área da nossa empresa que seja. Uau. Muito bom, hein, jovem? Jovem, arrasou. É, E jovem. aí, Rodrigo? Arrasou, hein? Seu recado. Rodrigo é filósofo também, né? Ele dá umas essas filosofadas dele é porque ele é filósofo. A gente vive num mundo que a gente corre muito, né? Então todo mundo tá acelerado, ninguém tem tempo. 24 horas não dá mais tempo de fazer. É o mundo VUCA, o mundo Bunny, enfim. Mas a velocidade só faz sentido se a gente tiver direção. Quem corre sem sentido pode ser que esteja correndo e tenha que voltar. Então você vai para um lugar que você não deveria ir, você tem que voltar. E aí você vai para um lugar que você não deveria. Antes de você colocar velocidade na sua vida, nos seus negócios, naquilo que você está fazendo, tenha primeiro direção.
E os dados são fundamentais para que você consiga ter direção. Você entende aonde você quer chegar, e aí você traça uma rota de por onde você quer passar, e aí depois então que você coloca a velocidade. E é fundamental que você tenha os dados a seu favor e você consiga lidar com ele de forma estratégica, porque a partir daí você vem com ações de forma estratégica e velocidade para atingir seu objetivo. Uau! Nos deixaram frases aí de impacto, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aberto esse tempo para conversa, né? Foi muito valioso para mim ter essa troca, né? Profissionais tão abertos à inovação, né? Mas que sem aquela inovação do, sei lá, cara, de fazer, inventar, né? Malabarismo, né? O pessoal. Malabarismo, mas né, em estar aí de uma forma prática, fazendo as coisas acontecerem, acreditando que é possível um caminho novo, né, olhando para as pessoas, colocando o cliente no centro da discussão, usando os dados para tomar decisões mais, agir no curto prazo sem perder aí o longo prazo, o impacto de longo prazo em marca e em tudo mais. Esse foi o nosso primeiro episódio do Café com Cookie. Quem nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer, deixar o meu super obrigado e fazer um convite. Em breve a gente vai liberar esse episódio completão lá nas nossas redes sociais, então siga, compartilhe e fique ligadinho aí nos nossos movimentos, que em breve vai ter muito mais conversa.